Amanhã tem outra decisão. Atlético Paranaense e Vasco. Arena da Baixada amanhã, o Vasco podendo ter mudanças. Já que não vai ter o Rossi, o técnico Ramon Dias pode escalar um time mais uma vez com 2 volantes de marcação. Como é que vem esse time? Marlon Gomes pode ser titular mais uma vez? A gente vai projetar o time do Vasco para amanhã, nesse jogo importantíssimo na briga contra o rebaixamento. Para amanhã, a grande possibilidade de mudança que a gente projeta é na formação da equipe. Porque o Ramon Dias, ele encontrou na cabeça dele um time no 4-3-3. Ele buscou essa formação. Então ele testou o Payet várias vezes, né? O Payet como atacante, o Payet um pouco mais recuado. Aí ele não encontrava, voltava. Ele encontrou o 4-3-3. Ali a linha lá atrás, normal, né? Com o Léo Jardim no gol. Aí tem o Pumita na direita, que foi no último jogo, mas na verdade é o Paulo Henrique, o titular do Ramon Dias. Aí tem Medel, Maicon e o Piton. Aí no meio de campo, o Zé Gabriel, um primeiro volante. Praxedes e Paulinho, que ficam ali se alternando pra ver quem é o segundo volante, quem vai um pouquinho mais à frente, eles ficam se alternando. Na frente, os pontas. O Rossi, o Peck e lá centralizado o Verratti. O Rossi tá suspenso, vai cumprir suspensão pela expulsão. Então o Ramon Dias tem uma chance de rechear esse meio-campo da equipe do Vasco. Por quê? Vem sendo um problema. O Vasco tem tido problemas no domínio de bola no meio de campo. Os adversários têm dominado o meio de campo do Vasco com a facilidade absurda. E aí, qual é a grande tendência? Marlon Gomes. Porque o Jair tem uma expulsão pra cumprir, ele tinha tomado 4 jogos, mas aí o Vasco recorreu e tomou 2. Então falta 1 pra ele cumprir. A primeira foi automática. E o jogo vai ser amanhã. Então o Jair não vai poder jogar. Seria o nome pra ser no segundo volante junto com o Zé Gabriel. Teríamos 2 volantes de marcação ali. E aí o Praxedes e o Paulinho ficariam mais soltos no meio de campo. O Marlon Gomes faz essa função também, mesmo sendo ofensivo. E deve ser essa opção caso o Ramon Dias hoje, na última atividade, feche com essa formação. Um 4-4-2, um 4-2-2-2, 4-2-3-1, sei lá como vocês queiram chamar, mas 4-4-2. Talvez nesse meio de campo do Vasco mais recheado pra tentar resolver essa peneira que virou o meio de campo do Vasco, Léo Pinheiro. Pois é, Breno Monsef, e eu sou fã do Marlon Gomes e eu prefiro que ele seja o escolhido para essa partida contra o Furacão, porque ele é polivalente, né? Ele pode fazer essa função pelo lado do campo. Acho que o Marlon Gomes, ele se destacou principalmente nesse início de trajetória dele com a camisa do Vasco da Gama, sendo esse atleta que se aproxima do ataque. Foi durante a campanha da segunda divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado, um ponta. Mas na seleção de base ele sempre foi um segundo volante no próprio Vasco da Gama também na base. Fiz vários jogos do Marlon Gomes. Um jogador que tem essa capacidade, tem o pulmão para ser um box-to-box, então ele entrega várias funções para o treinador. E com ele dentro de campo, você pode ter um ajuste tático ou uma mudança tática muito mais facilitada, né? Se você precisar de um jogador que ocupe ou faça uma posição de ponta, ele vai conseguir te entregar isso e também consegue recompor o setor de meio de campo e povoar essa região para ter a posse de bola. Pela polivalência, o Marlon Gomes tem que ser o favorito. Para mim, me agrada muito mais uma formação com o Marlinho dentro de campo do que qualquer outro jogador, ou um ponta ou um meio-campista com características mais limitadas. Pela polivalência, Marlon Gomes titular para ontem, Breno. É bom a gente lembrar o cenário, né? Pra quem tá perdido, na caverna, né? O Vasco tem 41 pontos, tá a 3 do Z4. O Bahia joga hoje. Tem Corinthians, né? Corinthians e Bahia. E o Bahia Mas o Bahia vencer... tem um adversário ainda. O Bahia ainda enfrenta o América Mineiro. Já tá rebaixado há muito tempo. Isso aí. O negócio é o seguinte, se o Bahia vence hoje, gera um caos pro Vasco amanhã e na terça, que pega o Corinthians. O adversário do Vasco terça-feira é o Corinthians em casa, né? Em São Januário. Por isso até que esse jogo é hoje do Corinthians. Pois é, se o Corinthians vencer hoje, é mais tranquilo pro Vasco pensando amanhã, pra pegar o Furacão, e pensando na terça-feira, obviamente. O Corinthians já chega livre do rebaixamento na terça-feira. O Corinthians tem 44 pontos. Então é o seguinte, pra amanhã, devemos ter uma mudança de fato no time do Vasco. A gente vem projetando isso nos últimos dias. Marlon Gomes deve voltar, de fato, a ser titular como um segundo volante, pra tentar conter os adversários nesse meio de campo do Vasco, que é uma peneira, né? Isso. Você chega, qualquer um passa ali no meio de campo do Vasco, andando, engatinhando, né, em câmera lenta. Pô, o gol do Arthur é brincadeira. Não dá. Então, assim, pra reforçar, o nome seria o Jair, pra ser a dupla com o Zé Gabriel. Tá pedindo passagem. Só que o Jair vai ter que cumprir mais um jogo. Ele foi expulso contra o Bahia, deu aquela cotovelada, o Vasco recorreu, porque ele tomou 4 jogos na primeira instância no STJD. E aí é algo pro nosso futebol desproporcional até, pelas punições que a gente vê. Vasco recorreu, caiu pra 2 jogos. Já pagou um automático, tem que pagar outro amanhã, né? É o próximo jogo, então ele vai ter que pagar amanhã. E aí o Marlon Gomes ganha essa oportunidade. Lembramos, tendência pro jogo de amanhã.
No demais, o time é o mesmo. Paulo Henrique volta, né? Paulo Henrique volta, Paulo Henrique voltando ao time titular, já que na última rodada ele cumpriu suspensão. Golaço do Como ele não Puma. tem um Fala Rossi, dele aí, ó. o Mita Rodrigues fez um golaço. A jogada foi destrambelhada, né? Mas Foi. a finalização foi legal. Ele tem uma boa finalização. Ele fez contra o Flamengo, né? No Campeonato Carioca. Iludiu muita gente ali. Pois é. E então o Paulo Henrique voltando ao time. O Rossi expulso na última rodada, não joga. Marlon Gomes entra na vaga, mas como um volante. Pulso, vou pegar no pé do Rossi aqui. Normalmente é um cara que é o torcedor em campo. Não, jogo terrível do Rossi. Ele fez um pênalti desnecessário, braço aberto. Pois é. Ele foi expulso no banco de reserva porque foi reclamar no banco. Já tinha discutido com o Altuori ou o Altuori durante o primeiro tempo também, de maneira totalmente desnecessária, botando pilha no jogo. O Vasco tava ganhando. E assim, ele voltou de lesão agora. Na minha visão, voltou ainda aquém fisicamente. Sim. E o Rossi, que é brigador aquém fisicamente, vai chegar atrasado, vai dar uma porrada. Então ele vai ficar um pouco atrás ali. Um ponto pra gente ficar de olho pra amanhã. Só outra assistência do Rossi. Mais uma, né? É isso, ainda tem isso. Só pra gente ficar de olho num ponto amanhã, se Praxedes e Paulinho vão ser titulares mais uma vez. A opção seria o Payet, mas o Payet não tá bem fisicamente ainda. Cara, eu achei que tá fininho agora. Afinou bem. Mas a questão do Payet é que ele precisa ter ritmo, né? Intensidade, né? Ele precisa ter intensidade de jogo. E entrou bem no jogo contra o Cruzeiro. Então, por isso que é uma opção pra amanhã. Vamos ficar de olho. Se um dos dois, com a entrada do Marlon Gomes nesse meio de campo, se o Ramon Dias vai sacar ou o Praxedes, né? O Bruninho. É o nosso Bruno Praxedes. Ele não pode entrar com o Marlon e o Payet? Então, sim, saca o Praxedes e na vaga do Praxedes, deixa o Paulinho. Que eu faria. O Paulinho pra jogar de ponta. Pois é, ou o próprio Payet também, já jogou nessa posição. Pela esquerda. São opções pra amanhã, mas assim, ele vai mudar, vai mexer no time pra amanhã. Ainda mais sendo um jogo fora de casa contra o Furacão, lá na Arena da Baixada, meu parceiro Cantarelli. Lembrando que é um gramado sintético, o jogo corre mais, então você precisa de jogadores mais intensos. Tem faltado isso ao Praxedes, né? É uma característica de jogo, ele é um cara mais lento, não é o melhor homem pra jogar ali nessa segunda linha. Jogou porque encaixou, mas já passou da hora de fazer essa mudança. O Marlon Gomes tá muito mais pronto pra ser esse jogador, já voltou de lesão, mas tá bem fisicamente, mostrou isso contra o Cruzeiro. Gostaria de ver a entrada no Payet, mas tem essa situação de você enfrentar um time que gosta da velocidade, que gosta da bola, como é o Atlético Paranaense. Pra você ter o Payet como titular, você precisa jogar por ele, não sei se é o momento. Então não tenho toda essa certeza quanto ao Payet, mas entendo que jogar com o Praxedes na segunda linha é muito difícil nas circunstâncias desse jogo contra o Atlético Paranaense, que ainda sonha com vaga da Libertadores. E vai ter o Vitor Roque de volta, pode ser relacionado. Então, assim, mudanças precisam acontecer. Sim. Mas tudo isso tem que ser pensado com muita cautela. Muita gente falando sobre o Rossi. O Rafael Araújo tá falando que o Rossi foi irresponsável. E a Neuza tá falando aqui, ó, sobre o Rossi. Ele está deixando... Eu sabia que ele falou isso. Ele está deixando o torcedor passar à frente do jogador. Será que é isso? Quem? Empolgou o Rossi? Pode ter sido, né? Foi caracterizado como um torcedor. De qualquer maneira, acho que o Paulinho jogando aberto pode ser a melhor opção. Você preenche um pouquinho mais o meio e deixa um cara de qualidade jogando ainda salva o Paulinho, né? Que tá Dá mal no né? meio campo. Pois é. Que coisa, Magic Paula há muito tempo não tem jogado bem.